surpreso e correu para saudá-lo. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar, e aonde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus então lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou nele uma convulsão, e este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus então perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Respondeu o pai: desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso de número 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Quero que vocês repitam comigo esse verso de número 23. 1, 2, 3. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Verso 26. O espírito gritou e agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus então lhes respondeu: essa espécie só sai por oração e pelo jejum. Pai, por uma vez mais em graça, fala ao nosso coração. Nós estamos ávidos, desejosos para ouvir a sua voz. Nós queremos sair daqui encorajados pela fé. Então fala, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você essa noite sobre o tema: Jesus quer consertar a sua fé. Olhe para o seu irmão carinhosamente e diga para ele assim: Jesus quer consertar sua fé. Eu quero pensar com você sobre as crises que muitos de nós enfrentamos na fé. Quem aqui que nunca enfrentou uma crise de fé? Quem aqui que nunca perguntou-se para Deus: mas Senhor, as coisas não estão acontecendo? Quem aqui que nunca viveu um dilema: o Senhor faz para as pessoas perto de mim e não faz para mim? Eu tenho ouvido testemunhos e milagres, mas na minha vida, por que é que as coisas não estão acontecendo? Há inúmeras pessoas que se perdem em meio às decepções que elas enfrentam na fé. Há pessoas que desistem da fé quando elas colocam expectativas e essas expectativas elas não são supridas. Este texto, ele talvez seja um exemplo claro disso, porque nós estamos diante de um pai que tem um problema em casa. Ele tem um filho, e esse filho está sofrendo com possessões malignas. Esse menino, não sabemos a idade, a Bíblia não deixa claro, ele sofre desde muito cedo. E esse pai então, como nós, vai buscar ajuda de Jesus, vai pedir ajuda para Jesus. Porém, ao se encontrar ali com
o grupo de Jesus com os 12 discípulos, se você ler os textos anteriores, Jesus não estava naquele momento, naquela dada ocasião. Ele estava no monte orando. E os seus discípulos então, eles vão fazer o que deveria ser feito, eles vão tentar ajudar aquele pai. Eles vão tentar expelir aquele demônio. Porém, o que a gente vê aqui no texto é que esses discípulos, eles não conseguiram fazer nada. Eles não conseguiram ajudar aquele pai. Aquele pai, ele colocou expectativas ali nos discípulos de Jesus, e a sua expectativa, ela foi frustrada. Ao ponto do pai dizer para Jesus, quando Jesus aparece: se tu puder fazer alguma coisa para mim. Jesus dá essa resposta do verso 23 que você leu. Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Perceba que este pai, ele tinha criado a expectativa nos discípulos. Ele tinha depositado sua esperança que aqueles homens então iriam ajudá-lo. Porém, não aconteceu como ele esperava. Ele estava errado no que colocou em seu coração? De forma alguma. Porém, nós precisamos entender que muitas das vezes, quando depositamos nossas expectativas nas pessoas que caminham com Jesus, às vezes a nossa fé vai ser frustrada. Às vezes as pessoas não vão conseguir trazer uma resolução clara para os nossos problemas. Nós, como seguidores de Jesus aqui, talvez teríamos que ter uma solução, mas nem tudo nós vamos conseguir resolver. Lá na frente, Jesus dá uma explicação para os discípulos por que eles não conseguiram resolver. Mas fica claro para nós que Jesus dá um diagnóstico do problema que aquela família tem. Aquele problema não é uma espécie comum, é uma espécie de casta de demônio que deveria ser expelida com jejum e oração. Porém, o que a gente observa é que os discípulos, eles ficaram impotentes diante do problema. Aquele pai então, ele tem a sua esperança frustrada. E nós, muitas das vezes, a gente compromete a nossa fé, aquilo que a gente acredita, porque a gente coloca expectativa nas pessoas. A gente cria uma ideia de que as pessoas são poderosas o bastante para nos ajudar. E muitas das vezes elas não conseguem nos ajudar. Então a gente cai em descrédito. A gente coloca a nossa fé em xeque. A gente começa a comprometer a nossa crença. Às vezes, por você não ter sido correspondido por alguém ao longo dessa tua trajetória com Jesus, pode ser que você tenha se aproximado de Jesus com dúvidas, com incertezas, com medo, mas eu preciso te assegurar aqui por esta palavra, Jesus, ele não está desapercebido do que está acontecendo, pelo contrário, o texto que a gente acabou de ler, diz que quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele faz é perguntar o porquê eles estavam discutindo, porque Jesus sempre se importará com aquilo que inquieta o nosso coração. Nós estamos vendo que Jesus, quando ele aparece, ele quer resolver o problema. Esse homem, o pai do menino, ele tinha fé, gente, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não tinha tanta fé. Você vê que, em outras palavras, ele diz ali no verso de número 24, ele diz para Jesus, verso 24 por favor, ele diz para Jesus, versículo de número 24, imediatamente o pai do menino, exclamando, diz, eu creio. O que ele diz, gente? Mas o que ele pede? Algumas versões diz, ajuda-me a vencer a minha pequena fé. Perceba que ele tinha fé, sim ou não? Mas por conta do que encontrou, a sua fé foi abalada. E assim muitas das vezes é conosco. Quantos de nós que não estamos vivendo isso? Atribuímos a Deus as decepções que nós enfrentamos. Muitas das vezes as pessoas à nossa volta nos decepcionaram. As pessoas que nós criamos expectativas nos decepcionaram. Porém, aquele que veio do céu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, jamais, nunca irá nos decepcionar.
Quando ele chega dizendo, ele quer resolver, ele quer entrar na cena, ele quer participar. Eu vim aqui dizer para você, que se você entrou aqui essa noite com uma crise na sua fé, esse mês é um mês que Deus vai te esticar na fé, para que você volte a acreditar, para que você volte a colocar os olhos no lugar certo, para que você volte a olhar para o lugar certo, para que você volte a acreditar de forma certa. Meu irmão, o líder da tua célula vai falhar, o pastor vai falhar, os líderes de louvor vão falhar, o seu patrão vai falhar, as pessoas, seu marido vai falhar, sua esposa vai falhar, mas Jesus jamais irá falhar comigo e com você. Ele não falha. Nós estamos aqui diante de um homem que está com a crise da fé. Ele aparentemente, ele não precisa só resolver um problema lá em casa, percebe? Ele não tem só um problema do filho endemoniado, ele também está com problema. E o problema dele é a expectativa. E é difícil a gente entender esse negócio, porque a gente é emocional, a gente cria expectativa, a gente coloca a expectativa nos outros, em vez de viver a partir do que a Bíblia diz, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós depositamos toda a nossa esperança que as pessoas irão solucionar nossos problemas. Esse homem, ele tem uma crise de fé. Ele não precisa só de uma restauração familiar, ele também precisava. Olhe para o seu irmão e fala: ele também precisava. Os discípulos também precisavam. Agora olhe para o seu irmão, seja um profeta de Deus, fala: eu e você também precisamos. Porque às vezes a gente entra em crise, às vezes a gente chega num lugar como esse aqui, a gente já não tem mais expectativa, a gente às vezes entra num ambiente profético, apostólico, onde Deus está e Jesus está, porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aí a gente olha para a direita, olha para a esquerda, mas a gente não celebra Jesus, a gente não glorifica Jesus, a gente não exalta aquele louvor que Jesus merece. A gente começa a olhar para lá, para cá, e a nossa fé entra em crise quando nós tiramos os olhos do lugar certo. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Foi isso que aconteceu com Pedro, você conhece a história. Enquanto Pedro estava com os olhos fitos em Jesus, ele fez o quê? Ele andou sobre... Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e reparou nos ventos, o que aconteceu? Talvez a crise que você está, não é só a crise que está instalada lá, dentro da sua casa, financeiramente, na saúde, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os seus parentes. Talvez a crise que está acontecendo dentro de você seja uma crise de fé. Porque foi Jesus quem disse que tudo é possível. Não, irmão, acorda esse irmão, diga: tudo é possível que crê. Foi Jesus quem disse. Perceba que nós estamos então diante de um pai em crise, de um filho que está em crise, dos discípulos que estão em crise, mas a Bíblia diz que todos eles receberam a resolução do seu problema. O pai teve a sua fé mudada, o filho foi liberto, e os discípulos descobriram por que é que eles não tinham conseguido encontrar a solução para aquele problema. E eu estou aqui para dizer para você: se os seus olhos se voltarem para Jesus, se o seu coração se voltar para Jesus, nele você pode acreditar piamente, Ele não irá te decepcionar, e todas as coisas à sua volta, Ele é poderoso bastante para resolvê-las. Eu fazia barulho por essa palavra, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso. Mas eu tenho 4 conselhos para você. Esse homem teve a resolução do seu problema porque ele teve algumas atitudes que talvez a gente, quando entra em crise, a gente não tem. Quando as coisas ficam difíceis, a tendência é a gente se afastar. Quando a gente não está bem na fé, a gente se afasta. A gente vai para longe. Mas esse homem, ele mostra para nós que, embora a sua fé fosse pouca ou pequena,
E como a versão NVI diz, com um pouco de incredulidade, ele não desistiu. E eu preciso te dizer, ainda que você esteja sem forças, ainda que você esteja sem ânimo, ainda que você esteja sem coragem, ainda que você esteja sem expectativa, em nome do Senhor Jesus, não desista de acreditar, tudo é possível ao que crê. Não desista nas trevas daquilo que o Senhor Jesus te entregou na luz. Não desista porque a sua fé é pequena, porque menor que a sua fé seja, por menor que ela seja, se você buscar por algo, a Bíblia diz, você alcançará, assim como o pai do menino com pouca fé recebeu, assim como eu que tenho crise de fé às vezes recebo, você também pode receber. Deus te trouxe aqui essa noite para falar para você, volte a acreditar na palavra inerrante de Deus. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 11, versículo 23. Está escrito: eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a esse monte, levante-se e atire no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer, e isso acontecerá. E não ter nenhuma dúvida em seu coração. Verso 24, Marcos 11, 24. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Vamos ler esse versículo em voz de trovão aqui essa noite. 1, 2, 3. Portanto, você acredita nessa palavra, irmão? Você acredita nessa palavra? Eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá, assim como é a tua fé, assim como você acredita, assim seja feito. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei a crise que você está enfrentando, mas Deus está falando pela palavra, não deixe de acreditar. Mateus capítulo 17, 20. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 17, 20. Ele respondeu: por que a fé que vocês têm é pequena? Em verdade, digo, que se tiverem fé como grão de... poderão dizer, vá. Aí. Quem que está falando isso aqui? Eu estava orando ontem. Nós estamos numa maratona aí, já de uns dias no meio do mato, de tarde. E Deus falou essa palavra no meu coração. Por que vocês duvidam tanto? Por que vocês desacreditam tanto? Talvez a nossa atitude deveria ser a mesma de Jesus, que enquanto orava para que o Pai fizesse algo, ele dizia assim: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Irmão, eu estou aqui para dizer para você, pela palavra de Deus, pode não ter acontecido agora no ato da tua oração, mas desde que a tua boca foi aberta, as tuas palavras pavimentam o caminho que os anjos de Deus trafegam. Deus diz para Daniel capítulo 10, Daniel, foi por causa das tuas palavras que eu vim. Meu irmão, eu preciso dizer para você, pela palavra de Deus, volte a acreditar, volte a orar, volte a ter fé, em nome de Jesus. Não seja um incrédulo, não seja alguém que precisa de sinais, não seja alguém que caminha na dúvida, seja alguém firme, convicto, que a tua oração, ela é respondida, quando você ora com fé. E aí, mais do que depressa, eu comecei só a agradecer. Falei, já te agradeço. O Senhor está falando. O que é que a gente duvida? Se a Deus for fazer, irmão, está feito.
A obra mais difícil ele fez. Você acredita que os teus pecados foram perdoados, você acredita que o teu nome foi escrito no livro da vida, você só não acredita que Deus é poderoso bastante para resolver teus conflitos? Verso 24 de Marcos 11. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Olhe para o seu irmão e diga: a sua palavra, a sua oração é o caminho para os anjos de Deus virem te servir. As tuas palavras pavimentam o caminho que os anjos trafegam. Cuidado, irmão, porque anjo tem os que são de Deus, mas tem os caídos. E as nossas palavras têm poder. Aquilo que a gente fala, a gente atrai. Sem querer, a gente abre a boca para falar tanta bobagem, tanta coisa desnecessária, às vezes até palavras pejorativas sobre nós, ou amaldiçoando a nós mesmos. Enquanto a gente deveria estar profetizando, declarando as verdades de Deus. Meu irmão, se você não tiver nada para falar, pega a tua Bíblia, vai recitar uma palavra de Deus para você, vai ser o seu profeta lá onde você está, vai dizer as verdades que Deus disse na lei dele, em nome de Jesus. Não seja refém daquilo que você está sentindo, ou daquilo que você está vivendo. Esse homem, primeira coisa, era pouca a fé dele, mas ele não desistiu. Olhe para o seu irmão e fala: os discípulos falharam, mas ele não desistiu. Ele estava onde? No lugar certo. Amados, por maior que sejam nossas decepções com as pessoas, com as instituições, nós não podemos nos distanciar de Jesus. E não vem entrar na onda da maioria de milhares e milhares de cristãos que dizem que congregam em casa. Que comunhão tem em casa? A comunhão é entre os diferentes aqui. Eu sei que você deve ter comunhão no seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, e essa é a regra mais básica da vida. Mas a bênção de Deus é ordenada quando a gente está congregado, quando a gente está ligado ao corpo de Cristo, quando a gente participa do manancial de Deus, que é repartido todos os domingos aqui, na palavra, na Santa Ceia, no partir do pão. Por maior que tenham sido as suas decepções com os discípulos de Jesus, com as instituições, não se distancie de Jesus. Ele sempre pode restaurar a nossa fé. Você percebeu o tamanho do problema que Jesus estava tendo que resolver? Problema com os discípulos que tinham falhado. Mas ele não falha. Às vezes as coisas não vão sair como a gente programou. O pastor vai pôr a mão na minha cabeça, eu vou ser curado. O pastor vai liberar uma palavra profética na minha vida, vai acontecer. Meu irmão, glória a Deus quando acontece, mas glória a Deus também quando não acontece. Sabe por quê? Porque nem sempre Deus faz como eu quero, mas Ele nunca vai falhar. A partir do dia que você abrir a sua boca e começar a buscar, a orar, a pedir, Ele já ouviu o que você pediu, Ele sabe a tua dor, a tua necessidade. Foi o que esse pai fez. Esse pai estava lá, e quando Jesus pergunta, ele não tem vergonha de dizer para Jesus: eu tenho um filho endemoniado, eu estou com um problema na minha casa, eu vim aqui, teus discípulos não resolveram o meu problema, se o Senhor pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa para mim, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, não deixe a fé por conta das pessoas que falharam com você, permaneça no lugar certo. Aonde que Jesus está? A Bíblia diz que Ele está conosco por onde quer que nós andamos. Mas o lugar que Ele ama está aqui, aonde nós estamos congregados. Vocês cantaram tão bonito para Jesus hoje. Deus quer ouvir tua voz num culto como esse, irmão. Sabe, Deus está falando muito comigo. A gente precisa quebrar essa casca, essa armadura que a gente colocou, esse odre velho que Deus tem um vinho novo para derramar e que Ele não está suportando. Ele não vai pôr um pano novo nessa roupa velha, Ele quer colocar um vinho novo nesse odre velho.
Ele quer transformar nós, ainda que você tenha vivido milagres extraordinários, ainda que coisas gloriosas já tenham acontecido na tua vida. Jesus Cristo, a Bíblia diz que não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Talvez a sua fé está em Cristo porque você se decepcionou, talvez você não está vivendo as coisas como as coisas são, porque você se distanciou, você não é mais o mesmo. O problema não está na igreja, na instituição, o problema não está na liderança, porque a liderança vai falar. A questão é responsabilidade, é chamar para mim, é falar: eu estou com um problema, eu estou com pouca fé, eu estou com dificuldade, eu estou na luta, mas apresente essas causas no lugar certo, e você verá o que Ele é capaz de fazer. Lá em 2 Crônicas 7,14, Deus diz para Salomão ao consagrar o templo: eu ouvirei todas as orações feitas neste lugar, Salomão. E se o povo, Salomão, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a tua terra. Meu irmão, não deixa um culto desse aqui ser um lugar comum de bate-papo, de entretenimento, de risadinha. Faz desse culto aqui o santuário de Deus. Ao entrar naquelas portas, já começa pedindo. Ao entrar nesse santuário, já começa a proclamar: hoje eu levo a minha vitória. Ao estar nessa transmissão, comece a declarar: eu quero profetizar, vai chegar fé aí, vai chegar vigor aí, vai chegar virtude aí. Deus vai te renovar pelo poder da palavra dele, meu irmão. Diga: eu preciso estar no lugar certo, com as expectativas certas. Irmão, aqui não tem que ser o lugar só de amizade. É legal, maravilhoso, mas tem que ser o lugar do tudo ou nada. Tem que ser o lugar que a gente sai da nossa casa falando: eu vou lá buscar uma resposta, eu vou lá buscar uma palavra, eu vou lá convicto de que Deus faz naquele lugar. Olha o testemunho da mulher que está no grupo lá, você ouviu? Olha os testemunhos que a gente tem ouvido. Olha o que Deus está fazendo. Meu irmão, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele atua no passado, Ele atua hoje, Ele vai atuar amanhã. Volte àquela vida que você tinha com Deus, volte a glorificar Deus, volte a se alegrar na presença de Deus. Meu irmão, quanto tempo você já não fala mais em língua estranha, já não glorifica mais, já não molha mais teus olhos com lágrimas. Volte a fazer essas coisas e você verá Deus te responder. Outro dia nós estávamos lá, e tem dia que você vai para oração que você não tem nada para falar. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: quando você não sabe o que falar, fala em língua, porque a língua estranha é a linguagem celestial. Quem fala em língua fala em mistério com Deus. E alguém pensa que tem que sentir para falar língua estranha. Se você é batizado com o Espírito Santo e fala em novas línguas, às vezes a tua oração no natural, no português, ela não vai sair como deveria. Mas se você se conectar ao Espírito de Deus e falar lá na tua casa, e falar no teu trabalho, e falar aqui no seu interior, e orar no seu espírito, você vai ver que a atmosfera vai mudar, você vai mudar. Meu irmão, isso é poderoso demais. Se não fosse a Bíblia, não estaria falando. Ore em novas línguas, ore na sua linguagem natural, mas não cesse de orar, não deixe de acreditar. Deus é galardoador daqueles que o buscam. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador. Diga para o seu irmão: sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente fica impressionado. Por que o fulano chegou primeiro que eu, já recebeu? Por que está dando certo? Pega o exemplo de Marcos capítulo 5. Jairo está levando Jesus para casa, aparece uma mulher na frente, e a mulher consegue o milagre primeiro do que Jairo. Quer dizer, pastor, que Jesus faz acepção de fé? Não. Mas Ele faz conforme a sua fé, conforme a forma com que você acredita. Esse pai, ele é um exemplo, porque ele está indo buscar uma solução.
Ele está indo buscar a resolução do seu problema. E ele reconhece a sua limitação. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer nossa limitação. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. No ano que Isaac plantou, naquela terra que estava em crise, ele colheu lá onde ele estava. Nós estamos vivendo uma onda de crente que vai para lá, de crente que vai para cá, de crente que não tem mais raiz em lugar nenhum. E aí, coloca a culpa nas estruturas. Não consegue chamar a responsabilidade e dizer assim, ó, eu que estou com um pouquinho de dificuldade. Esse pai, ele reconhece sua limitação. O verso 24 disse isso. Me ajuda na minha incredulidade. Ele foi sincero, sim ou não? Ele disse para Jesus o que? Eu até acredito, mas eu preciso de uma ajuda sua para aumentar a minha fé. Ele reconheceu sua limitação, irmãos. Os discípulos de Jesus também tiveram humildade para reconhecer suas limitações, porque Jesus, ele exortou os seus discípulos dizendo, ó geração incrédula. Por que ele está dizendo isso? Se você olhar uns capítulos anteriores, os discípulos vinham numa sessão de milagres, de multiplicação, de libertação, de coisas gloriosas que Jesus estava fazendo. E eles aqui diante desse problema, eles não estão conseguindo solucionar. Então eles perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos esse feito? Sabe, às vezes nós precisamos ser sinceros com Jesus. E só assim nós veremos a grandeza do amor de Deus. Meu irmão, não é vergonha você falar para Jesus, Jesus, eu estou assim, eu estou dessa maneira, Jesus, eu tirei os olhos do Senhor, Jesus, eu coloquei as expectativas no lugar errado, Jesus, eu comecei a crer de uma forma errônea, Jesus, eu perdi o foco, Jesus, eu estou perdido nesse embaraço. Irmão, não é o tempo que você tem de fé não, irmão, é a sinceridade do teu coração, é a verdade e a transparência que você carrega, é a humildade que você tem diante dele, de se humilhar, de se prostrar, de dizer, de pedir, de implorar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não mudou, Ele não entra em sombra de variação, Ele é misericordioso, Ele tem compaixão, Ele pode, irmãos. Esse pai, embora reconheceu a sua pequenez, a sua pequena fé, ele acreditou no que Jesus disse. E o versículo 23 diz que tudo é possível ao que crê. E o meu desafio, o teu desafio é continuar crendo, mesmo quando todos nos decepcionam. Esse pai, ele contrariou a expectativa dele mesmo. Era pouca a sua fé, mas ele creu no que Jesus falou. Talvez você tenha entrado aqui sem fé nenhuma, mas o simples fato de você acreditar no que Jesus está dizendo é o suficiente para que Ele possa transformar toda a sua realidade. Tem um texto em Romanos que diz que Abraão creu contra a própria esperança. Eu não sei o nível que você está, eu não sei como você está, mas para os dias que nós estamos vivendo, se a gente não tiver fé, a gente não vai suportar. Se os nossos olhos não estiverem em Jesus, a gente vai naufragar. Se a gente não manter os nossos olhos fitos nele, a gente não vai suportar. E eu caminho para concluir, porque Jesus vai resolver os problemas ali. O problema do filho que está possesso, o problema do pai que tem crise de fé, e o problema dos discípulos. Mas ele dá uma aula, que talvez seja o cerne de todo esse texto. É sobre ter o diagnóstico certo do problema que nós estamos enfrentando. Porque se você for olhar alguns capítulos anteriores, os discípulos tinham expulsado demônios, sim ou não? Sim ou não? Eles voltam até com bastante alegria, porque eles tinham realizado prodígios, maravilhas e sinais. Os demônios se submetiam ao nome de Jesus, mas agora eles estão diante de um problema que eles não conseguiram. E Jesus está dizendo para eles, sabe qual que é o problema? É que essa casta é de uma outra espécie. Talvez você não tenha conseguido discernir o problema que você está enfrentando.
E Jesus dá uma aula para os discípulos, porque ele diz para os discípulos o seguinte: ó, esse tipo de problema aí só se resolve com jejum, com jejum, com jejum. Não me responda. Quanto tempo você não faz mais no jejum? Quanto tempo você já não tem mais momentos de intimidade com Jesus? Respeito a forma com que você se comunica com Ele. Mas a melhor forma ainda é você se desligar de tudo, fechar a porta do seu quarto e se humilhar perante Ele. E a Bíblia diz que aquele que te vê em secreto te recompensará. Às vezes, Jesus só quer ver até onde a sua fé vai. Porque tem gente que na primeira resistência para, na primeira decepção para, na primeira frustração para, nos primeiros embates param. Esse homem está mostrando para nós que mesmo estando decepcionado, mesmo tendo colocado os olhos no lugar errado, mesmo tendo acreditado nas pessoas que poderiam ter resolvido o seu problema e elas não o ajudaram, ele ainda permanece ali. E quando Jesus chega e pergunta o que está acontecendo, ele se prontifica a falar o que está acontecendo. Você pode chegar em Jesus e dizer de fato o que está acontecendo. Irmão, se você está com um problema com alguém, chega e fala para Jesus. Se você está com um desafio com alguém, você não tem que ficar com a cara de delegado, não, irmão. Amargurado, rancoroso, bebendo um copo de veneno, querendo que os outros morram. Fala para Jesus. Ele vai preparar o teu coração e a oportunidade para você reparar essas coisas. Ele vai preparar o teu coração para que você regularize as coisas, para que você flua com liberdade no Espírito, para você viver aquilo que Ele tem para você. Em nome de Jesus, Deus pode restaurar a sua fé. Em dias difíceis como os dias que estamos vivendo, nós precisamos de fé. Fé como da mulher do fluxo de sangue. Porque aquela mulher também é outro exemplo que tinha motivos de sobra para não acreditar em mais nada. Mas a Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, ela se move em fé. E essa é uma noite para Deus restaurar a sua fé. Fica de pé. Pastor João, coloca lá, minha fé está em Cristo. Eu estou numa crise. Entrei numa crise. Cheguei num ponto que eu não consigo acreditar, que eu não consigo ver, que eu não consigo enxergar, pastor. Eu estou com dificuldade. Pastor, eu já bati em tantas portas, eu já tentei de tantas formas. Eu coloquei expectativa nas pessoas, as pessoas me decepcionaram. E bem-vindo à vida, pessoas decepcionam. Você não sabe o tanto que a gente se frustra. Você não tem noção. Tanto de decepção que a gente tem. Mas a gente não deixa de acreditar naquele que morreu por nós, naquele que desceu do céu para resolver o problema da humanidade. Jesus está descendo do monte, Lucas. Ele tinha acabado de sair da comunhão com o Pai. E Ele desce mostrando para nós, mais uma vez, que Ele está apto para resolver problema. Que Ele está apto para ajustar os nossos olhos. Ele está apto para reorganizar a nossa fé. Eu quero orar com você essa noite. Talvez você entrou aqui e esta série de mensagens a gente vai falar sobre fé. Talvez você está preocupado com os próximos dias, com medo, porque falaram que o ano vai ser cheio de feriado, falaram que a política pode ser uma crise, que falaram para você que vamos ter crises econômicas. Talvez você até tenha chegado aqui com crises. Eu quero orar por você. Há poder no nome de Jesus para transformar qualquer realidade à sua volta. Se você quiser receber essa oração, sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar com fé. Não com expectativa em mim, porque eu sou limitado.
Aqui não tem anjo não, tá? E se alguém pregou para você que ele é bom o bastante, que ele é capaz o bastante, esse alguém mentiu para você. A obra de Deus é feita por pessoas imperfeitas, na mão de um Deus que é perfeito. Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Eu quero orar com você. Eu quero impor as mãos sobre a sua cabeça. Quero profetizar a vida de Deus sobre a sua vida. Quero profetizar a vida de Deus sobre a sua vida. Para que Deus renove a sua fé.